10 mortes de personagens em games que fizeram os jogadores chorarem. Títulos como Red Dead Redemption, The Last of Us e Final Fantasy VII contam com mortes de personagens que marcaram a memória dos jogadores. Confira 10 momentos que entristeceram uma legião de fãs. Mortes de personagens queridos são sempre marcantes, seja isso em séries, filmes, livros ou nos videogames, cujas histórias icônicas, por vezes, acompanharam toda a vida dos jogadores. Nas narrativas imersivas contadas nessa mídia, muitos dos personagens cativaram ao ponto de os jogadores se importarem de verdade com aquilo que viria a acontecer com eles. Red Dead Redemption, The Last of Us e Final Fantasy VII, por exemplo, contaram histórias tão envolventes que seus momentos trágicos jamais foram esquecidos pelos fãs. Portanto, quando o fim chegou aos personagens dessas obras, tudo o que restou aos jogadores foi secar as lágrimas. A seguir, confira 10 personagens de games cujas mortes fizeram os jogadores chorarem. Vale lembrar que a lista contará com spoilers massivos sobre os jogos citados. Portanto, cuidado com spoilers, caso não tenha jogado os títulos. 1. John Marston, Red Dead Redemption. Protagonista de Red Dead Redemption, lançado em 2010 para PlayStation 3, PS3 e Xbox 360, John Marston teve uma vida de vilão. No passado, o cowboy fez parte de roubos, assassinatos e sequestros em conjunto com a gangue Van der Linde. As razões de suas atitudes envolvem a perda de seu pai, a péssima vida em um orfanato e a fuga do mesmo. Contudo, o homem que conhecemos ao início do primeiro Red Dead parece ter apenas uma aspiração: recuperar a sua família, sequestrada pelo governo dos Estados Unidos para ser usada como moeda de troca por sua ajuda. Em Red Dead Redemption, o protagonista luta para deixar a vida de crimes de lado para que possa viver em paz com sua família em seu rancho em Beaches Hope. Mas para isso, vai ter que ajudar os Pinkertons, liderados Edgar Royce, a capturar os membros restantes de sua ex-gangue. E ele faz até que Royce, principal antagonista do jogo, acaba por quebrar o acordo de impunidade que tinha feito com John e o objetivo passa a ser, então, eliminar de uma vez por todas a gangue Van der Linde. Ao final do game, John é traído e, depois de se ver encurralado com tantos inimigos em seu rancho, ele encontrou somente uma opção: se sacrificar para salvar sua família. Aerith, Final Fantasy VII. Os polígonos do PlayStation foram o bastante para criar uma das cenas mais tristes e inesperadas da história dos videogames. Final Fantasy VII é uma das obras-primas da Square Enix, sendo um dos jogos indispensáveis dentro da gigantesca biblioteca do console da Sony. Não à toa, o game ganhou alguns spin-offs e, recentemente, um remake em 2020. O jogo da Square Enix é focado em Cloud Strife, mas o protagonista conta com muitos parceiros que também se tornaram personagens amados pelos fãs. Entre eles, está Aerith Gainsborough, uma alegre vendedora de flores que conta com poderosas habilidades mágicas. Aerith é a última da raça Cetra, o que justifica os seus poderes, e também, o fato de ser perseguida pela Shinra, a corporação que Cloud e seus parceiros buscam livrar do mundo. Além da Shinra, há o principal antagonista do jogo, Sephiroth. Inclusive, foi o personagem, também chamado de One-Winged Angel, quem traumatizou uma legião de fãs ao cravar sua lâmina em Aerith, assassinando-a de forma brutal. Isso para impedi-la de usar a magia Holy, que impediria os planos do vilão. Toda a cena foi chocante, ainda mais tratando-se de uma personagem tão querida pelos jogadores. O game foi lançado originalmente em 1997, para PlayStation.
3. Joel, The Last of Us 2. A batalha pela sobrevivência somada à evolução da relação de pai e filha de Joel e Ellie foi a fórmula da Sony para cativar os jogadores pela dupla e, também, por outros personagens da franquia. Após os tocantes acontecimentos do primeiro The Last of Us, a figura paterna de Joel ganhou o coração dos fãs até o final do jogo. Então, chegamos ao The Last of Us Parte 2, onde nos é mostrado um cenário relativamente de paz e estabilidade em uma comunidade de sobreviventes, embora eles ainda tivessem que lidar com algumas ameaças. Infelizmente, com pouco tempo de jogo, os fãs já foram surpreendidos com aquele que pode ser considerado como o ocorrido mais controverso da franquia. Abby, personagem introduzida no segundo jogo, assassinou brutalmente Joel, pois ele havia matado seu pai com o intuito de salvar Ellie no final de The Last of Us. Para piorar, Ellie assistiu ao evento e não pôde fazer nada para impedir. A forma como Joel foi morto divide opiniões dos fãs da franquia até hoje. O título foi lançado em 2020 para PlayStation 4, PS4. Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Não! Queima no inferno, pendejo. Eu vou matar vocês! 4. Tia May, Marvel's Spider-Man. A Insomniac Games teve grande êxito em Marvel's Spider-Man, lançado em 2018 para PS4 e que entrega uma excelente aventura de mundo aberto com um dos super-heróis mais populares dos quadrinhos. Ao mesmo tempo, a desenvolvedora concedeu uma história com liberdade criativa, que não seguiu totalmente os quadrinhos do Homem-Aranha de Peter Parker, mas que foi o suficiente para levar aos jogadores doses de emoção com bons momentos dramáticos. Por exemplo, a luta final contra Dr. Octopus, onde é mostrado o protagonista desabafando ao lembrar da admiração antiga que ele possuía pelo vilão. O drama da luta final foi só a primeira parte do que o encerramento do jogo reservava para o jogador. O ocorrido é seguido pela cena de Peter acompanhando os últimos momentos de sua querida tia May, de quem o herói abre mão de salvar a vida para que seja possível salvar Nova York inteira. Nesse momento, ela conta que sabia que seu sobrinho era o Homem-Aranha e que ela estava orgulhosa de seus feitos. Também afirma que tio Ben, se estivesse vivo, estaria orgulhoso por ele ser um grande herói. Em suas últimas palavras, tia May fez até os mais fortes emocionalmente chorarem neste final de Marvel's Spider-Man. (5) Sarah, The Last of Us. The Last of Us, lançado como exclusivo de PS3 e que ganhou um remake em 2022, conta com Joel e Ellie como protagonistas. No entanto, todos aqueles que jogaram o game sabem que a primeira personagem que assumimos o controle não é nenhum dos dois. Na verdade, essa personagem é Sarah Miller, filha de Joel. Logo na primeira cena de The Last of Us, em um breve e raro momento de paz, Sarah, que tinha apenas 12 anos, entrega para seu pai um relógio como presente de aniversário. Os poucos diálogos a seguir mostram sua personalidade amigável e o quanto amava seu pai. Porém, os eventos catastróficos do jogo não demoram para começar, e a família percebe que precisa fugir imediatamente por causa dos caos que passou a atormentar a cidade. Com Tommy, irmão mais novo de Joel, no volante, eles tentam achar uma rota de fuga pela cidade. O carro deles capota, e o trio se vê obrigado a seguir seu caminho a pé.
Logo após Tommy se separar temporariamente, Sarah e Joel encontram com um soldado que, embora relutante em seguir ordens de seus superiores, atira nos dois. Tommy aparece para matar o soldado e consegue salvar seu irmão mais velho. Porém, Sarah havia sido atingida fatalmente. Joel percebe, tenta fazer o possível para trazê-la de volta, mas não consegue. Logo em seguida, a terrível cena de um pai chorando em desespero pela morte da filha. Aquele é um dos eventos mais importantes para moldar a personalidade do protagonista, que reassume a cena 20 anos mais tarde. Please don't. Oh no. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. God. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. All right, I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. 6. Dawn, Gears of War 3. Os jogos da franquia Gears of War focam bastante na ação desenfreada em um cenário de ficção científica. Porém, eles também encontram um bom espaço para o desenvolvimento na relação entre os soldados e na criação de laços de companheirismo entre eles. Nesta história, conhecemos Dominique Odon Santiago, um dos membros do Esquadrão Delta, apresentado como um daqueles que mais mostra lealdade a Marcus Fênix, o protagonista da franquia. Além de ser o melhor amigo de Fênix, ele era considerado como um dos membros favoritos dos jogadores no Esquadrão Delta. Um grande personagem que acabou partindo com uma morte heroica em Gears of War 3. Vendo seus queridos parceiros encurralados, Dom ignorou as ordens de seu melhor amigo para entrar em um caminhão e dirigi-lo em alta velocidade até bater um depósito de combustível, causando uma enorme explosão. Seu sacrifício salvou seus companheiros e levou às lágrimas muitos fãs do personagem. O game chegou exclusivamente ao Xbox 360 e hoje está disponível também para assinantes do Xbox Game Pass. Marcus! He's gone! He's gone! There's nothing you can do! Stop Get it! off me! God Stop damn it! Let me get him out of there! Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2. Em Red Dead Redemption 2, o protagonista da vez é Arthur Morgan. Após a morte de seu pai, um fora da lei, ele também parte para a vida dos crimes, conhece Dutch van der Linde e Osia Mafios, figuras que ele via como figuras paternas, e acaba se tornando em um dos fundadores da gangue Van der Linde. É importante destacar que o título se passa 12 anos antes dos eventos de Red Dead Redemption. Tanto que vemos, por exemplo, um John Marston mais jovem aparecendo nesta sequência. Durante a história do jogo, Arthur Morgan vai desenvolvendo uma tosse constante, que viria a ser revelada como uma grave tuberculose. Esse fato o faz entrar em um caminho de redenção, onde ajuda outros personagens e até chega a questionar os métodos utilizados por Dutch. Seu último ato de redenção é a ajuda dada a John para que ele pudesse fugir no final do jogo. Aqui,
é notável ver como a tuberculose está avançada e que aqueles são realmente os últimos momentos de Arthur. O game foi lançado em 2018 para PS4, Xbox One e PC. I got now, Black Lung! Oito. Lee's The Walking Dead. The Walking Dead é a série episódica de jogos desenvolvida e publicada pela Telltale Games e Skybound Games. Os jogos tratam de um apocalipse zumbi e são baseados nos quadrinhos de mesmo nome e que deram origem à famosa série de televisão. O primeiro jogo, lançado em 2012 para PS4 e Xbox One, tem como protagonista Lee Everett, que atua como líder do grupo. Apesar de as decisões do jogador influenciarem em sua conduta na história, Lee carregará sempre características como a sua grande inteligência e seu objetivo em proteger Clementine. Por sinal, é essa relação com Klein que faz com que os últimos momentos de vida de Lee sejam tão impactantes. No capítulo final, o protagonista é mordido por um zumbi e começa a sentir seu corpo cedendo para o vírus. Com a morte se aproximando, Lee aproveita para dar os últimos conselhos para Klein. Por fim, na última cena, é mostrado Klein, trêmulo e com o rosto encharcado por suas lágrimas, apontando a arma na cabeça de Lee e atirando para que seu querido amigo não se transformasse em um zumbi. Nove. Raquel Amber's Life is Strange. Life is Strange é uma aventura episódica lançada em 2015 e que teve até o envolvimento da Square Enix, de Final Fantasy. A série se tornou um grande sucesso aclamado pela crítica principalmente graças à excelente trama. Neste enredo, destacam-se a protagonista Maxine Caulfield, ou simplesmente Max, que descobre ser capaz de rebobinar o tempo, e sua melhor amiga de infância Chloe Price, que pede ajuda na investigação do desaparecimento de Raquel Amber, amiga de Chloe. Essa investigação é recheada de mistérios e ainda conta com muitas dúvidas sobre o que de fato aconteceu. O que o jogador logo descobre, infelizmente, é que o destino de Raquel foi trágico. O enredo conta com muitos detalhes e outros personagens importantes na busca por Raquel. Durante as investigações, Max e Chloe passam a suspeitar que Nathan Prescott, um colega de escola, está diretamente ligado ao sumiço de Raquel. Porém, apenas o mistério começa a ser solucionado de fato quando Max e Chloe encontram fotos sensuais de Raquel, tiradas à força enquanto ela estava dopada. No lugar, ainda havia uma pista que mostrava onde poderia estar enterrado o corpo dela. A dupla, então, corre até o local, cava e encontra o cadáver de Raquel. Ambas choram em desespero e ainda descobrem que o corpo dela estava lá há um bom tempo. Com o caminhar da trama, elas descobrem que Nathan dopou Raquel para tirar as fotos, mas, acidentalmente, causou uma overdose nela, levando-a à morte. Na DLC, Life is Strange Before the Storm,
que se passa antes dos eventos de Life is Strange. Há ainda uma cena pós-créditos onde é mostrado o celular de Raquel recebendo dezenas de chamadas de Chloe enquanto fotos são tiradas na sala e Raquel está morrendo. Sem dúvidas, uma morte de personagem para nunca esquecer. Please, no. Mordem só luz, de Mass Effect 3. Em Mass Effect, Mordem só luz é um cientista da raça Salariana e ex-membro do Special Task Group, onde participou da modificação da arma biológica genofage criada para reduzir o número de Kroganos. A princípio, ele foi contratado por Shepard para ajudar na batalha contra a perigosa raça dos Colectors. Já no enredo de Mass Effect 3, Mordin trabalhou maior parte do tempo em uma cura para o genofage, e essa missão foi o que o levou a realizar um grande sacrifício para assegurar o futuro dos Kroganos. O sacrifício em questão foi entrar em um elevador e subir até o topo para levar a cura adequadamente. Porém, conforme Shepard o lembra antes de sua atitude, todo aquele lugar estava prestes a se destruir, mas Mordin afirma que aquela ação é necessária e parte para cumprir sua missão. Lembrando que é possível salvar Mordin no jogo, mas é necessário seguir escolhas muito específicas para que isso venha a ocorrer. Warning, temperature malfunction detected. Warning, temperature malfunction detected. I studied species Turian, Asaurian, Bacterian. Temperature now within acceptable range. Dispersal commencing. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very mild